Direito notarial e registral, teoria geral. Continuando o estudo do direito notarial e registral, ainda na teoria geral, falando ainda dos tipos de penalidades, lembrando que essas penalidades existem nas áreas administrativa, civil e penal, e que estas têm esferas independentes nas suas aplicações. Vamos falar agora sobre os procedimentos relacionados à aplicação das penalidades. E o procedimento nada mais é do que uma forma de verificação e aplicação das penalidades existentes no direito administrativo, que é o que nós estamos estudando neste momento. E em relação ao procedimento, nós temos a apuração preliminar, a sindicância e o processo administrativo propriamente dito. A apuração preliminar é também conhecida como processo administrativo preparatório no estado de Santa Catarina. E no estado do Paraná e do Rio de Janeiro, ela não existe propriamente dito. Na verdade, ela é aplicada através da sindicância. E essa apuração preliminar é uma verificação anterior a um procedimento punitivo, que é realizado em São Paulo e em Santa Catarina. Dessa forma, a sua natureza jurídica é investigativa, pois esse procedimento será instaurado quando a infração não está caracterizada e ou a autoria da infração não está definida. Em São Paulo, o prazo para a conclusão dessa investigação preliminar é de 30 dias. Em Santa Catarina, também é de 30 dias, no entanto, pode ser prorrogado por mais 30 dias. Em Santa Catarina ainda existe uma possibilidade interessante, que é a suspensão procedimental do delegatário de 60 a 90 dias, nos termos do artigo 80 das normas da Corregedoria. Isso dentro do procedimento preparatório em Santa Catarina. E a finalização do procedimento preparatório determinará o arquivamento deste ou a instauração de uma sindicância ou de um processo administrativo disciplinar. E no caso do artigo 80 das normas da Corregedoria, caso você tenha o nosso livro, basta clicar sobre esse artigo e ele te encaminhará para as normas da Corregedoria de Santa Catarina. Posteriormente, teremos a sindicância, que é o procedimento anterior, preparatório, para o Paraná e para o Rio de Janeiro. Ele é considerado um procedimento sumário. Dessa forma, o seu procedimento não é tão rigoroso como um processo administrativo disciplinar. E a sindicância não somente é um procedimento de verificação ou preparatório para a instrução, como também é um procedimento punitivo. E como procedimento punitivo, ele é utilizado por todos os estados. E nesse caso teremos que o prazo para o procedimento de sindicância é de 60 dias, salvo no estado de Santa Catarina, que o prazo para a sindicância é de 30 dias, com prorrogação de mais 30 dias, nos termos do artigo 24 da Lei Complementar 491, que é o Estatuto do Funcionalismo Público de Santa Catarina. E como o procedimento de sindicância é um procedimento sumário, ele é um pouco limitado em relação às penalidades que pode aplicar. Nesse caso, teremos que a sindicância pode aplicar a repreensão, a multa, salvo no caso do Rio de Janeiro, onde a multa deverá ser aplicada por processo administrativo disciplinar, nos termos do artigo 97 das normas da Corregedoria. E aqui, em relação à repreensão, é importante prestar atenção, pois já falamos anteriormente, em Santa Catarina a repreensão poderá ser verbal, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar 491. E ainda é possível que seja aplicada na sindicância a penalidade de suspensão. E nesse caso nós teremos que em São Paulo não existe limites para a suspensão, dentro, claro, das regras impostas pela Lei 8935. E é possível verificar isso no artigo 269 da Lei 10.261, que é o Estatuto do Funcionalismo Público de São Paulo. Também no Rio de Janeiro, a suspensão é possível ser aplicada em sindicância, no entanto, ela está limitada a 30 dias, nos termos do artigo 97 das normas da Corregedoria. Já em Santa Catarina, está limitada também a 30 dias, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar 491. E no Paraná, não é possível aplicar a suspensão em sindicância. Ela somente é aplicada através do processo administrativo disciplinar
nos termos do artigo 85 das normas da Corregedoria Geral de Justiça. Lembrando que você pode verificar em loco na lei, clicando sobre esses links, caso você tenha o nosso livro. E nesses casos, caso a pena aplicável seja maior do que estas, ou não estejam enquadradas dentro do procedimento de sindicância, portanto, caso a punição seja maior, deverá ser instaurado um processo administrativo disciplinar. Em relação à conclusão da sindicância, teremos que ela ensejará ou ao arquivamento, ou a uma penalidade, que é essas que acabamos de ver, ou a instauração do processo administrativo disciplinar, que é também um procedimento de apuração investigativo e punitivo, no entanto, é um procedimento ordinário. Portanto, ele é um procedimento de maior rigor. Por isso, geralmente, ele é utilizado nas penas de maior gravidade. Também o prazo para o procedimento administrativo ele é maior, é um prazo de até 120 dias. No caso de São Paulo e Santa Catarina, 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Salvo no caso do Paraná, que o prazo é de 120 dias e uma prorrogação de 60 dias nos termos do artigo 182 do Código de Organização e Divisão Judiciária, totalizando, portanto, 180 dias para a finalização do processo administrativo, e no Rio de Janeiro, em que o prazo, embora seja de 120 dias, ele é um prazo de 90 dias, prorrogável por 30 dias, ao contrário dos outros estados, que em regra é 60 mais 60, nos termos do artigo 101 das normas da Corregedoria Geral de Justiça. E não se deve confundir esse prazo com o prazo de interrupção da prescrição, que, conforme estudado quando falamos da prescrição em relação às penalidades, e para assistir essa aula você pode clicar nesse link aqui em cima, o prazo interruptivo será de 140 dias, conforme a STJ e STF, que é a regra geral, e no caso do Paraná, por força de uma menção que existe abaixo do artigo 85 nas normas das corregedorias, que remete o estudo do processo administrativo disciplinar ao Código de Organização e Divisão Judiciária, e esse código afirma que o prazo para o término do processo administrativo disciplinar deve ser de 180 dias, acrescentados 20 dias, que é o prazo para julgamento da autoridade competente, totalizando então um prazo de interrupção da prescrição de 200 dias nos termos do artigo 182. Resumindo, teremos 120 dias para Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro para a conclusão do processo administrativo disciplinar e 180 dias para o Paraná. Continuando as características do processo administrativo disciplinar, temos as penalidades, e quanto a isso, é possível a aplicação de todas as punições descritas na Lei 8935 pelo procedimento administrativo disciplinar, justamente porque ele tem um procedimento mais rigoroso. Já em relação à conclusão, nós teremos que a conclusão dele ou levará ao arquivamento do procedimento administrativo disciplinar ou à aplicação da penalidade respectiva.